Então esse vídeo aqui é para mostrar como é que faz a instalação do Biped e como é que a gente executa um código, né, do Biped e ver como é que funciona a execução desse código. Instalação então é baixar o instalador, um duplo clique, avançar, pode escolher o lugar que vai salvar, sempre identificando a pasta como Biped para inicializar o programa. Eu vou instalar na default, né, no Windows. Dá um permitir. Inicializar o Biped. Então como é que funciona o programa? Ó? Sempre antes de começar a trabalhar com ele, ó, ele vai estar maximizado. Tirem ali o maximizado, tá? Porque ele oculta esse botãozinho ali, ó, de fechar, tá? Então aqui eu tenho o botãozinho de fechar e as setas para os arquivos que eu vou trabalhar. Eu vou fechar esse primeiro porque o Biped trabalha com dois tipos, tá? O ponto .bip, que é um Portugal ali, do próprio Biped, que gera um código assembler, né? E ele também trabalha com o ASM, que é o de assembly. Então eu vou fechar essa telinha ali, ó, no canto e vou abrir um novo, ó. Em novo eu tenho aqui, ó, Portugal, que é o ponto .bip, e o assembly, tá? Ó, ASM, tá? Um novo arquivo ali, tá o nome do arquivo, tá? Posso salvar esse arquivo ali com o nome que eu achar melhor. Então, exemplo 1, com a extensão, ó, ele vai salvar. E eu posso ter outros arquivos, ó, vou dar um novo, assembly, tem que estar em ponto .assembly para rodar o código assembly. Vou botar aqui exemplo 2. E aí eu posso aqui, ó, caso eu tenha muitas abas, eu posso percorrer essas abas ali com a setinha. Para fechar aqui, ó, a gente clica nele e deleta pela setinha. Tá? Essa é a primeira informação ali. Vou aumentar aqui ele. Primeiro exemplo, então eu vou carregar um valor na memória, mas antes eu vou precisar de variáveis. Aqui eu vou trabalhar com 3 variáveis. Variável eu posso chamar do nome que eu bem entender, tá? Posso trabalhar com A, B, C, ou valor 1, valor 2, valor 3, tá? Valor, outro valor, tanto faz. Nesse caso aqui eu vou chamar como exemplo e vou usar uma ferramenta que ele tem disponível, que é essas letrinhas aqui para aumentar o tamanho, ó, para ficar visível. Então, primeira coisa, a gente tem que definir as variáveis de entrada, ó. Então eu dou um ponto data. E vou declarar as variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, valor 1, ó, uma variável. Vou inicializar com 0. Tá? Valor 2. Inicializar aqui com 11. Na verdade, eu posso inicializar com outro valor. 3, tá? Minúsculo ou maiúsculo, mas tem que manter o padrão, tá? Valor 3. 5, tá? Então, o data é a declaração aqui das variáveis, as 3 variáveis, valor 1, 2, 3, tá? E aqui, ó, o ponto text, onde eu vou escrever os meus códigos assembly, tá? Vou dar uma reduzida aqui, ó. Então, assim, ó, primeira coisa que eu vou fazer é carregar um valor, um valor imediato, uma constante, um valor. Vou carregar o 2, por exemplo. Então, aqui, ó, para carregar um 2, eu vou dar um LDI, que é o load imediato, né? Então carrega direto, e vou colocar o valor aqui, ó, 2. Nesse momento ele jogou lá dentro do acumulador esse 2, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa informação para a variável A. Então, ó, eu vou dar um store, então é STO. A manipulação é sempre feita entre acumulador
e a linha de código. Lembrando que o código assembly ele é sequencial não indentado. Então a relação é sempre direta, é linha por linha, né, para cada elemento. Então, LDI, carreguei o 2, STO, eu peguei esse 2 e joguei dentro da variável A. Desculpa, variável valor. Um vício que eu tenho às vezes de chamar as variáveis A, B e C, né, A, B, C e D. Mas aqui eu botei valor. Então, valor 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 2 e vai gravar na variável valor 1. Ela foi inicializada com 3. No momento que eu busquei no acumulador, lá no ACC, no registrador de registro, ele vai pegar o valor que está atribuído no acumulador, que é 2, e vai gravar em cima de valor 1. Logo, aquele 3 lá que foi inicializado vai deixar de existir. Porque eu vou fazer um mesh, vou ir e voltar, né? Tá? Depois, ó, vou carregar outro valor, ó. Vou dar um LDI. Também vou dar um valor imediato, ó, vou gravar 1. Nesse LDI, eu vou pegar e chamar um outro store aqui e vou gravar na variável 3, tá? Para não gravar em cima da 2, só para não seguir na sequência lógica, tá? E aí ele vai fazer o quê? Vai pegar aquele 1 que eu carreguei e vai jogar dentro ali da variável que valia 5, ela vai passar a valer 1. Agora eu vou carregar a variável valor 1 de novo, ó. Eu vou dar um LD porque não vai ir porque não é imediato, tá? É uma variável. E aí eu vou carregar então o valor 1 e vou subtrair um valor dela. Minha sugestão aqui é subtrair, por exemplo, 20. Então eu vou pegar e vou dar um sub i e subtrair 20 daquele valor. Pense o seguinte, que esse cara ele vai lá no acumulador, tá? E ele manipula o valor lá. Eu vou subtrair do que está lá, o último valor que foi adicionado. Posso adicionar algum valor de uma variável ou de uma constante. Por exemplo, quero adicionar 5. Agora eu quero adicionar, por exemplo, o valor 2. Então, ADD não vai o i. E aí eu vou adicionar o valor 2, o que tem na variável 2. Caso 11. Vou fazer outra coisa aqui agora. Eu vou pegar e vou adicionar mais um, vou subtrair um valor da variável 3. E por final, ó, eu vou pegar o STO, esse valor, e jogar tudo ali na variável valor 1. Para executar esse cara, vou salvar ele e vou clicar em compilar. Ó, ele compilou. Para me escrever comentários, eu uso aqui um head tag, ó. É para comentar o que aquele cara faz, ó. Então, por exemplo, ali o LDI 2, vou carregar um valor no acumulador. Então, eu vou dar um ACC, recebe 2. O acumulador, tá? É a sigla que a gente usa para chamar a ACC, é a sigla que a gente usa para chamar o acumulador. Ó, vou fazer essa aqui, ó, esse STO aqui, né? Então, nesse caso, ó, eu vou pegar aqui uma variável valor 1 e vou receber o ACC, o que está gravado no ACC. Se eu for gravar outro valor, ó, se eu botar só um comentário para mim saber o que ele está fazendo. Pronto. E assim por diante. Se eu quero adicionar um valor, ó, por exemplo, nesse caso aqui, e eu quero colocar um comentário do que está sendo feito naquela linha, eu vou dar um acumulador, ACC, é igual a ACC mais 5. Se fosse uma variável, ó, eu daria um ACC é igual a ACC mais a variável, né? No caso, o valor 2. E vou compilar. Uma coisa que tem que tomar cuidado com o Biped, se colocar um comentário aqui embaixo, ó, variável valor 1 recebe
a CC, e eu compilar ela, ó, ele vai dar um erro. Isso aí porque ele, nesse comentário, ele não pode encerrar sem um Enter. Ó. Dá um Enter aqui, ó, último comentário, e aí compila ele, ó, deu tudo certo. Vamos à simulação. Quando eu clicar em simulação, ó, ele já mostra aqui o meu código assembly, e eu posso executar ele. Então, por exemplo, aqui, o tipo de programação que faz só cálculo, o tipo de processador que a gente vai fazer é o BIP1. Por enquanto, só o BIP1. Aí ele muda a arquitetura aqui, ó, que o BIP vai usar. Porque isso aqui é o processador mais simples, ó, que existe. Olha o último tipo, ó, com entradas de chaves, ó, e LEDs. Passagem de parâmetros ali. Certo? Então, para nós, BIP1 primeiro. Quando executar o código, ó, eu vou dar um simular aqui, ó, só vou aumentar um pouquinho a velocidade acelerada para não demorar tanto. Vou dar um simular, ó, e ele vai fazer o processo linha por linha, enquanto ele é executado aqui, ó, na arquitetura de processamento. Ó, linha por linha ele vai fazendo o processo. Cada linha que ele executa é um registro de memória, é um PC que ele usa, é um dos registradores. A gente vai trabalhar com PC e ACC. E vai fazer a execução. Tá? Depois, olha aqui, eu vou recolher. Vou zerar esse cara ali, né? Parar ele. E vou colocar simular novamente. Deixa eu dar uma programação. Compilar. Simular. Repare o seguinte, ó. Quando eu começo, antes de começar a simular ali, algumas coisas que eu tenho aqui. Unidade de lógica aritmética, o PC é um dos registradores, um decodificador, também uma unidade de lógica aritmética, uma para contagem também, e esse aqui para registro de memória, e um ACC, o outro registrador de acumulação. Ambos estão todos zerados, aqui está o PC e o acumulador. Esses outros 4, depois a gente comenta sobre eles quando a gente evoluir no tipo de programação que vai sendo feito. Tá? Mas por enquanto o PC para contar o registro de memória e o acumulador para fazer a troca. Aqui, ó, eu tenho os comandos executados e o endereço que ele vai executar, ó, em sequência ali, ó, até o 8. Aqui do lado eu tenho as variáveis inicializadas, ó, com os endereços que ele pode trocar. Então, olha só. Valor 1, valor 2 e valor 3. E aí os valores que ele foi inicializado. E olha o endereço que ele está registrando. Quando eu coloco esse cara a executar, ó, botei ele numa velocidade um pouco menor e vou simular. Ele começa o processo, ó, calcula o registro de memória e vai contando os valores, ó, segundo a execução. Starta o comando, manda o parâmetro lá para execução, armazena no acumulador, faz o cálculo e joga ou não na variável, dependendo do comando que vai sendo feito. E o processo vai sendo executado. Ó. Manda ali o comando subir, por exemplo, manda o 20 e tinha 2 no acumulador. Subtrai e ficou menos 18. Armazena no acumulador. Manda 5 para adicionar uma constante, vai lá, encontra na unidade de lógica aritmética, subtrai o valor e joga no acumulador. Manda mais um comando, registra na memória. Vai lá, faz a subtração, agora tem menos 2 ali no registro de execução. Manda mais um 2 para subtrair, registra na memória, grava no acumulador. Ó, aí eu mandei um STO 0 ali, ó, e mandei ele armazenar na variável. Resultado final, ó, as variáveis ficou com menos 3, 11 e 1. E 9 execuções, ó, 10 execuções, desculpa, 10 endereços de memória, e o último resultado em cima do acumulador. Esse é o processo de execução utilizando o BIPT.